Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Marques. Para quem não me conhece, eu trabalho em parceria com a plataforma SmartBot, desenvolvendo estratégias automatizadas para operar no nosso mercado. Essas estratégias são conhecidas como os robôs de investimento. Atualmente nós temos duas estratégias disponíveis, a estratégia Horus e a estratégia Galactus. As duas operam o ativo mini dólar e a diferença básica entre as duas é que a Horus opera reversão de tendência. Então, se o mercado está indicando uma alta e tem uma mudança para venda, o robô atua nessa mudança. E temos a estratégia Galactus, que ela atua na confirmação da tendência. Então a gente tem uma tendência clara de alta e temos outras confirmações, como o índice de sobrecompra e sobrevenda e a volatilidade, tudo tendo a confirmação dessa tendência de alta, o robô vai se posicionar na compra. E as duas estratégias nós temos a possibilidade também de atuar no sentido contrário, né? Então atuar a favor da tendência ou contra a tendência, e até mesmo operar com dois robôs, um a favor e outro contra a tendência. Aqui nós temos o placar de robôs, com o placar da estratégia Horus e o placar da estratégia Galactus. E o que é esse placar? É onde ficam disponíveis os melhores robôs de cada estratégia. Então, no caso aqui no placar da estratégia Horus, nós vamos ter os melhores robôs da estratégia Horus e a mesma coisa na Galactus. E o vídeo de hoje tem como objetivo explicar um pouco as mudanças que nós tivemos no placar, tanto mudança de robôs e características desses robôs, e também eu vou selecionar dois robôs de cada estratégia, dois da Horus e dois da Galactus, e vou colocar para rodar em conta real para a gente começar a fazer aquele acompanhamento aqui, né? Então, se você quer acompanhar o resultado desses robôs que eu vou começar a rodar a partir da segunda-feira, né? Vou criar eles hoje aqui com vocês e vou iniciar a rodar a partir da semana que vem. Já para um pouquinho aí, faz a inscrição no canal, ativa o sininho de notificações que é para você ser notificado assim que tiver vídeo novo. Então, sem mais delongas, vamos lá avaliar o placar. Então, clicando aqui no placar Horus. Então, aqui nós temos o placar. O nosso placar é ranqueado, né? O primeiro colocado no caso, vai ser o robô que tiver o maior resultado financeiro. Mas nem sempre na avaliação do robô nós vamos levar em consideração só esse resultado financeiro. Nós temos também percentual de acerto, temos o drawdown, que é o máximo de rebaixamento que o robô teve em determinado período. Quanto menor o drawdown, significa que o robô teve um rebaixamento menor do seu capital em relação ao capital total, e quanto maior o drawdown, significa que já teve um rebaixamento maior. Temos também o fator de lucro, que é a razão entre o lucro líquido e a perda líquida. Então, assim, se o robô tem uma perda de R$1, a cada R$1 que ele perde, ele ganha 1,44, por exemplo. Então, ele ganha mais do que perde, por isso um saldo positivo. Temos aqui também o número de operações, os dias operados. Então, fica fácil de saber, né? Os robôs que são novos, eu coloquei numerado aqui, ó, Horus 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São os robôs novos que entraram no placar e eles vão ter também menos dias operados. Os robôs mais antigos vão ter mais dias operados. Então, dentro disso, de todos esses robôs aqui, nós temos robôs que operam a favor da tendência e outros que operam contra a tendência. Como que a gente faz para poder saber disso? Aqui nós temos a opção de visualizar parâmetros. Então, vou pegar como exemplo aqui, ó, o Horus 1. Então, vou vir aqui em visualizar parâmetros. Vai pedir para fazer o login na plataforma. E aqui nós temos o acesso ao robô. E clicando aqui em parâmetros, quantidade de contratos em gerenciamento de ordens, está com 2 contratos. Aqui no tipo de envio de entrada, tem a opção de ser marcada a mercado ou a limite. Qual que é a diferença? Se ele tiver a mercado, assim que der o sinal de entrada, o robô já entra imediatamente. Se ele tiver a limite, o robô vai posicionar uma ordem no preço específico que deu a entrada e ele só vai entrar se executar a ordem nesse preço. Então, essa é a diferença, a gente consegue observar aqui também. A pontuação de stop ganho, a pontuação de stop loss e o importante aqui, os critérios de saída diário. Então, esse robô, por exemplo, ele tem um ganho de 3 pontos. Com 2 contratos, cada operação de ganho vai ser um valor de R$60. E ele tem o ganho de 120. Então, ele fecha o dia positivo se acertar 2 operações de 3 pontos. E o stop de perda dele é de R$160.
Se ele tem um stop loss de 8 pontos, então com 2 contratos, uma operação negativa já dá os R$160, ele para de operar. Dessa forma, ele tem 78% de acerto nas operações e um retorno líquido aí de R$ 4.251 em 6 meses de operações. Uma mudança que foi feita nesses robôs novos do Placar, aqui a gente observando em relatório completo, você vê o saldo inicial de R$ 4.000, então começou com R$ 4.000 para operar com 2 mini contratos. Então, teve uma alteração nessa relação de capital para mini contrato. Antes a gente usava sempre uma margem de R$1.000 para cada um mini contrato, agora estamos utilizando R$2.000 para cada mini contrato. Isso foi feito um estudo levando em consideração a maioria dos investidores e o que tirava a maioria dos investidores do jogo, né? Tirava dos investimentos, é justamente ter um rebaixamento no início das operações. Então, o investidor que inicia as operações ali com R$1.000, nesse caso aqui, por exemplo, teve um draw máximo de R$702. Se começar antes de perder esse valor, é tranquilo, né? Se já começar ganhando e perder depois, fica mais tranquilo. Agora, se já começar perdendo, é um rebaixamento bem significativo para um capital de R$1.000. Então, por isso foi feita essa alteração para R$2.000 de capital para cada mini contrato, para ter uma longevidade maior. Mesmo se você iniciar perdendo, você tem a possibilidade de manter seu robô operando, mesmo com o início sendo negativo, e ter a chance de recuperar esse saldo e voltar a ficar positivo novamente. Então, essa é uma das alterações. E outra coisa também que foi alterado, antes aqui no Placar, os robôs não levavam em consideração os custos operacionais. E aí poderia dar uma diferença muito grande do resultado, porque aqui no Placar o robô vai operando. E como o Placar é no simulador pessimista, né, não estava cobrando corretagem, e nas operações em conta real é descontada a corretagem, então dá uma diferença muito grande no valor. Agora aqui todos os robôs têm certinho descontando já os valores da corretagem. Então, esse robô, por exemplo, fazendo 281 operações com 2 mini contratos, então quer dizer, cada operação gira 4 ordens, né, 2 para entrada e 2 para saída, deu uma taxa de custos operacionais de R$ 1.348. Então, assim, esse valor de 4.251 de retorno líquido já é descontando os custos operacionais. Então, isso deixa o nosso placar com um realismo maior. E o valor que foi colocado aqui como referência para os custos operacionais está até relativamente um valor elevado. Dependendo da sua corretora, você consegue um valor abaixo disso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato do nosso assessor parceiro, né, o assessor da XP, o João Carlos. Vou deixar o contato dele lá. Se você operar pela XP ou ainda não tiver uma corretora e for escolher a XP, ele consegue uns descontos nessa taxa de corretagem. Então, tendo explicado essas alterações no placar, provavelmente eu não vou conseguir falar tudo que teve de mudança nesse vídeo, deve surgir outras dúvidas também no decorrer, vocês fiquem à vontade para me perguntar lá no suporte no WhatsApp ou até mesmo deixar aqui nos comentários do vídeo, e eu já vou escolher os 2 robôs aqui que eu vou colocar para rodar da estratégia Horus. Então, o primeiro robô que eu vou escolher é aqui o Horus 3, vou aqui visualizar parâmetros. Aí aqui em parâmetros nós temos as informações do robô. O principal aqui é a pontuação de ganho, pontuação de loss e o stop fixo de perda. Tal, vou copiar parâmetros, selecionar aqui o modo real. Vou alterar o capital para 2.000, que eu vou começar com um mini contrato pela corretora XP. Então, como eu vou iniciar com um mini contrato, eu vou mudar aqui para 1. Comprado e vendido, habilitar reversões. Aqui eu não mudo nada, não mexo em nada. Os critérios de saída em pontos eu também não altero. E aqui nos critérios diários, uma operação com loss, com 2 contratos, daria 120. Então, com um contrato, vai dar 60. Então, meu risco máximo
é de R$60. E uma operação com ganho vai dar 40. Então, isso aqui é uma coisa minha também, né, do meu perfil. Você repara que aqui na configuração original do robô, ele não tem limite de ganho. Então, ele pode fazer uma operação de 4 pontos, dá R$40, depois fazer mais outra, mais 40, depois outra, mais 40 e fechar o dia com 120, se você deixar aqui livre. Mas também tem a chance dele fazer uma de 40, depois fazer mais uma de 60, negativa, e acabar devolvendo esses 40 que tinha ganhado e fechar o dia ainda negativo. Então, dentro do meu perfil, dentro da forma que eu gosto de operar, eu prefiro assim, se esse robô tiver um resultado negativo, eu depois colocar outro robô para operar mais tarde, ou já encerrar o dia com esse resultado negativo e não operar mais. E também, se tiver um resultado positivo, eu já garanto esse resultado positivo no dia e não opero mais também. Então, isso é uma coisa minha, viu, dentro do meu perfil, de deixar o robô fazer só uma operação. Então, se fizer uma operação com ganho, já encerra o dia com ganho, e se fizer uma operação com loss, já encerra o dia com o resultado negativo. E é comum também, principalmente para quem é iniciante, perguntar assim: mas por que você coloca para perder 6 e ganhar 4? Todo mundo quer ganhar mais do que perder, né? Todo mundo quer perder menos e ganhar mais. E aqui é o contrário, porque isso interfere no percentual de acerto do robô. Então, quanto menor o loss e maior o gain, mais difícil vai ser de alcançar o gain e mais fácil de alcançar o loss. Quando a gente coloca o loss um pouco mais longo do que o gain, é para ter uma flexibilidade do preço, trabalhar um pouco mais quando ficar negativo, e assim ficar positivo já garantir o ganho. Então, isso é uma opção minha também, e é esse modo de operação desse robô, né? Esse perfil de operação desse robô específico. E lembrando também que está atuando contra a tendência, né? Então, mais motivo ainda para ter um ganho curto, atuando contra a tendência. Então é isso, os critérios de saída aqui estão ok, restrições de horário. O horário final para abrir posições às 3h30, 15h30. Beleza, clique em salvar. O robô está pronto para poder dar play. Agora eu vou voltar aqui no placar para a gente escolher o outro robô. Esse que eu escolhi, o Horus 3, ele atua contra a tendência. Agora eu vou pegar aqui o primeiro líder do placar, que é o Horus Odin, que atua a favor da tendência. Então eu vou repetir o mesmo processo aqui, vou dar uma visualizada aqui nos parâmetros. Aqui tem as informações do robô. Esse é sem inversão, então ele opera a favor da tendência. Tem um stop fixo de perda de 13 pontos e um stop ganho de 12 pontos, fazendo também só uma operação no dia, para com um trade positivo ou negativo, e o horário final para abrir posições às 10h05. Então, se der uma entrada no início do pregão, antes de 10 horas, ele opera. Se não der entrada até esse horário, ele não opera mais. Como eu vou ter só esse robô operando a favor da tendência, então eu vou tirar essa restrição de horário e vou deixar ele fazer uma operação todo dia. Então, todo dia que der entrada, eu vou deixar ele fazer uma operação, a menos que essa operação seja muito tarde, ali depois das 15h30, igual outro robô. Então, vou vir aqui copiar os parâmetros, modo real, vou manter o nome, né? Vou só mudar aqui para R$2.000 pela corretora XP. Então, o robô já foi criado. Aqui, esse já entra a mercado. Então, na hora que dá o sinal de entrada, ele já se posiciona sem inversão. Vou mudar aqui para um mini contrato. Os stops, os critérios diários aqui em ponto, não altera. Então, continua 12 e 13. Como ele faz só um trade positivo ou negativo, automaticamente o meu risco no dia é 130 e a minha meta no dia é 120. Então, aqui eu vou tirar as restrições de horário até 10h05, eu vou deixar para ele fazer a operação até as 15h30. Então, só essas informações. Então, tem um robô da estratégia Horus, que é o Horus 3, operando contra a tendência.
e o outro robô Horus Odin operando a favor da tendência. Lembrando que isso não são robôs operando em dupla, o resultado deles não são correlacionados, é apenas um robô operando a favor da tendência e outro robô operando contra a tendência e vão ter resultados independentes. A gente clica aqui em salvar. E esse robô também já está pronto aqui para a gente poder iniciar, está pronto para dar play. Tendo escolhido os dois robôs da estratégia Horus, vou escolher agora dois robôs da estratégia Galactus. Então nós temos aqui o placar da estratégia Galactus. Os robôs que estão aqui, XX18, XX13, esses são robôs que serão removidos, viu, do placar, então não dê atenção para eles. E os robôs novos, vai ver que também tem menos dias de operações e pode ver até que o retorno financeiro da maioria também está menor, porque é um perfil de robô diferente dos nossos líderes aqui, né? O Galactus 17, o Galactus 11, por exemplo, que tem um valor financeiro maior nas operações, mas no mercado mais recente, né, principalmente aí a partir de dezembro e janeiro desse ano, não tem tido um bom resultado. Então, dentro desses robôs, eu vou escolher dois também e vou explicar um pouco o que a gente precisa de observar nesses robôs e o que eu posso ou não alterar nesses robôs. Então, o primeiro robô que eu vou escolher é o Galactus 1. Ele é o 22º no ranking, viu? Lembrando que o ranking leva em consideração o valor financeiro. E nem sempre eu vou optar somente por pegar o robô que está com o maior valor financeiro acumulado. Eu levo outras coisas em consideração também. Então, nesse caso aqui, o Galactus 1, vou clicar aqui para visualizar o parâmetro. Ele é um robô com inversão de sinal, né? Então atua aí contra a tendência. Tem tipo de envio de ordem também a limite. Tem stop loss de 7,5, gain de 5 pontos. Com risco no dia de 150, que é uma operação dessa de loss com 2 mini contratos, e a meta de ganho de 200, que seriam duas operações dessa de 5 pontos, as duas com ganho. Então eu vou copiar esse robô, clicar aqui, copiar, modo real, Galactus 1, colocar também com R$2.000 pela corretora XP e criar o robô. Aí as alterações que vão ser feitas, quantidade de contratos, né, mudar para 1, comprado e vendido, tipo de ordem a limite, certinho, stop 7,5, 5, aí aqui o risco, como está 7,5 pontos com um mini contrato, então o risco de 75. E a meta, se fosse deixar fazer duas operações, a meta seria de R$100. Como dentro do meu perfil eu opto às vezes, né, por fazer menos operações e buscar uma pontuação menor no dia, então eu vou buscar uma operação de ganho de R$50. Seria a mesma coisa também de colocar aqui, para poder parar após um trade positivo ou negativo, dá na mesma. Você pode ir tanto pelo valor financeiro, né, que se bater uma de ganho ou uma de loss já vai parar, ou limitando pela quantidade de operações também. Então, esse é o robô da Galactus que eu vou utilizar contra a tendência. Então, Galactus 1 contra a tendência. Salvo os parâmetros, o robô também está pronto para rodar. E o outro robô que eu vou utilizar a favor da tendência vai ser o Galactus 17, que é o líder aqui no placar, com algumas alterações também que eu vou fazer e vou mostrar para vocês aqui. Então, vou vir aqui nos parâmetros. Antes eu vou mostrar aqui no sumário. Vocês percebam aqui que do início da estratégia a gente teve um período muito longo aqui de ganho, que chegou a acumular quase 80 mil de capital. E depois teve um decréscimo nesse capital. Foi até uma curva suavizada, chegou a um drawdown de 26%, mas é um valor significativo que ele teve aqui de decréscimo. E mesmo com os trades com lucro, sendo um valor bem alto, 76% de acerto. Vou mostrar aqui no parâmetro para a gente entender um pouco o que aconteceu e eu também não eximo aqui a minha responsabilidade, né? Quando está fazendo a criação do robô, a gente quer buscar sempre o melhor resultado. E no desenvolvimento, o melhor resultado foi sem um stop fixo de perda na operação,
com um limite de perda diário. Aqui está de 1.200, mas porque está com 5 mini contratos, viu? Para um mini contrato seria um risco diário de R$ 240, sem stop na operação e sem ganho determinado. Então, nos dias que estavam muito bons, vou até olhar aqui no sumário para mostrar, no dia que está muito bom, o robô pega uma sequência aqui, ó, por 1, 2, 3, 4 gains seguidos. Aqui, ó, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6 gains seguidos. É ótimo quando pega uma sequência dessa. Mas o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles, né, da estratégia, por exemplo, aqui no dia 4, teve a primeira operação com ganho. Na segunda operação, como não tem um risco por operação, né, um stop por operação, fica livre, está tendo uma perda muito alta, que no caso perdeu 33 pontos, que é os 1.650 negativo dessa operação, menos os 500 que tinha positivo antes. Então, assim, quando ele acerta várias operações e erra uma, tem uma reversão de tendência, ele devolve esse valor financeiro do dia todo. Aqui é a mesma coisa, primeira operação com ganho, segunda com loss de 34 pontos, e tem algumas que foram ainda piores. Aqui, por exemplo, no dia 10, depois de uma, duas operações com ganho, a terceira que pegou loss, 43 pontos, devolveu essas duas operações com ganho. E uma coisa simples para poder ser feita, que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Primeiro eu vou copiar aqui o parâmetro, modo real. Capital inicial, em vez de 10 mil para 5 mini contratos, eu vou colocar de 2 mil para 1 mini contrato, operando pela corretora XP. Criei o robô. Então, na criação, ele vai vir com os parâmetros iguais e instalar no placar. Aí eu vou mudar aqui a quantidade de contratos para 1 mini contrato. Comprado e vendido, tipo de vídeo de ordem a limite, eu vou manter. O stop fixo de ganho, eu vou manter aqui em 10 pontos, só que eu vou colocar um stop fixo de loss. Então, eu vou deixar aqui, ó, com loss de 8 pontos na operação. Então, ou ele ganha 10 pontos, que vai dar aqui R$100, ou perde 80 pontos. Na verdade, 8 pontos, R$80. Aqui no risco diário, em vez de 1.200 ou de 240, eu vou deixar o risco de uma operação só. Então, se ele errar a primeira operação, não opera mais. E se acertar a primeira operação, que vai dar R$100, também não opera mais. Então, lembrando, isso aqui é uma característica minha, do meu perfil operacional, que eu prefiro já saber o resultado do robô já depois da primeira operação, ou até mesmo planejar algo mais para o decorrer do dia, né, dependendo do resultado da primeira operação, do que deixar esse robô operando livremente e correr o risco de acontecer aquilo que eu mostrei, de ter ganho nas primeiras operações e acabar devolvendo para o mercado na parte da tarde. Então, feitas essas alterações, aqui eu não vou mudar nada nos horários, deixo só assim mesmo, clico aqui em salvar, pronto, esse robô também já está pronto para ser salvo, está pronto para ser iniciado. Então, aqui nos nossos robôs parados, nós já temos aqui o Horus 3 e o Horus Odin, que é os dois da estratégia Horus, e o Galactus 1 e o Galactus 17, que no final de semana que eu já vou dar play neles para poder iniciar as operações e vou trazer aqui os vídeos acompanhando os resultados. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like no vídeo para o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal para você não perder os novos conteúdos aqui do canal e para dar uma força também, né, para motivar a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, eu fico à disposição para esclarecer no nosso contato do suporte do WhatsApp, que eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo, ou até mesmo deixando as perguntas nos comentários desse vídeo. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado e prosperidade a todos.